Realmente a gente fez uma confraternização aqui, as pessoas não necessariamente são filiados ao partido ou vieram empenhar apoio político partidário. Simpatizantes. São simpatizantes e pessoas que fizeram de alguma forma parte da trajetória do partido nos últimos anos. O que objetivou esse encontro, Marcelo? Principalmente, Ademar, é manter a atividade do partido e manter a discussão. O mais importante hoje no Brasil, inclusive, sobretudo agora às vésperas de uma eleição presidencial, governadores, senadores, deputados estaduais e federais, é manter viva a discussão na política para as pessoas atentarem para isso aí, porque como eu disse na minha manifestação ali, o eleitor acaba deixando às vezes para escolher o seu candidato 3 dias antes da eleição, não olha propostas, não olha as soluções, acaba votando por fatores como simpatia, ou por amizade, ou por indicação, etc. E o resultado disso é o país que nós temos aí hoje, que é um país que provavelmente a grande maioria gostaria que fosse diferente. Ou por favores pessoais também. Sempre, né? Como eu também manifestei ali, as pessoas têm que ser candidatas hoje numa eleição para ver a realidade do eleitor. Porque o indivíduo fala uma coisa enquanto está falando com uma pessoa que não é candidato. Quando ele está falando com um candidato, o tom da conversa muda. E sobressai o individualismo que o brasileiro tem, a tendência de tentar resolver o seu problema pessoal, olhar os seus interesses pessoais e não olhar o coletivo. O resultado disso é o Brasil que nós temos hoje. O indivíduo acaba votando sem ter conhecimento das propostas, sem ter conhecimento da viabilidade daquilo, depois se frustra porque não alcança o objetivo que ele achava que a sociedade ia ter com determinado indivíduo, candidato, e bota a culpa na classe política. A culpa não é só da classe política, a culpa é sobretudo da sociedade que elege a classe política. Aí a culpa, dá para se dizer, é do eleitor. Sempre é do eleitor, porque quando a gente vê o eleitor fazendo críticas à classe política, a tendência é as pessoas se reportarem ao político, seja do executivo, seja do legislativo, como se ele fosse um terceiro, uma pessoa que cai de paraquedas no mundo. Todas essas pessoas que foram eleitas em todas as eleições, elas saem do seio da nossa sociedade. Elas são pessoas que estão entre nós e que foram escolhidas por nós. A classe política de um país reflete diretamente o povo deste país e os seus valores. As pessoas votam e depois acusam o político como se ele as tivesse traído. Na verdade, se elas fossem olhar a sua conduta individual e a forma como escolheram o candidato e votaram, elas iriam ver que o candidato é um reflexo, o candidato eleito é um reflexo do que elas próprias são. Enquanto elas não mudarem a sua atitude, não vai mudar o resultado que a política entrega nas urnas. O foco da atividade política e da vida da pessoa como um todo, ela tem que ser a coerência. Quando não existe coerência, não existe caráter. E a coerência, ela nos impõe ter uma pertinência, uma relação direta, lógica, de causa e efeito, entre o que a gente pensa, entre o que a gente fala e entre o que a gente faz. Infelizmente, no meio político é um dos meios onde a gente mais vê aparecer incoerências. A pessoa se diz de uma determinada ideologia e se alia com os seus oponentes que uma ou duas eleições atrás aquela pessoa estava criticando, acusando de tudo que é tipo de coisa. O eleitor, quando vê isso também, obviamente, a classe política acaba gerando um descrédito em torno de si própria e perde moral de cobrar do eleitor, porque gira uma ideia, corre uma ideia dentro do meio político que é um vale tudo. Vale tudo para tirar alguém do poder, vale tudo para chegar ao poder, vale tudo para se manter no poder. E a gente tem que romper este ciclo vicioso a partir de ter coerência entre as nossas falas e as nossas atitudes. Todo o indivíduo que é político, que é candidato, seja o executivo ou o legislativo, ele se coloca nessa condição com a ideia de tirar alguma vantagem pessoal. Pode ser que isso aconteça em alguns casos minoritários, alguns casos raros. Porém, eu acredito que a maioria das vezes, as pessoas que se colocam, que se dispõem a ser candidato, elas realmente estão imbuídas da tentativa de fazer o melhor pela sociedade. Porém, toda a sistemática política que vige no Brasil hoje, desde as alianças, desde as doações de campanha, desde as pessoas que fazem campanha sempre pensando numa vantagem pessoal, ela leva o indivíduo a ter que ceder. Se você não cede a isso, se você se mantém firme aos teus valores, você acaba isolado e acaba não tendo votações significativas. Então você acaba tendo, às vezes, que violentar os teus valores, fazer alianças com pessoas com as quais você não quer, receber doações de pessoas que depois vão ter que cobrar essa doação de alguma forma, fazer pessoas trabalharem sempre pensando na perspectiva individual, e isso cobra um
preço depois. Ordinariamente, toda pessoa que se elege, sobretudo no executivo, ela não consegue fazer um mandato, um governo que ela queria. Como eu disse aqui na minha manifestação, se perguntarem hoje para os ex-prefeitos de Lagoa Vermelha, eu tenho certeza que a unanimidade deles, todos eles dirão que não conseguiram fazer o governo que queriam. E o que engessa o indivíduo é justamente esse conjunto de compromissos que ele tem que assumir para se eleger e que acabam depois minando, acabam sabotando o governo e gerando cada vez mais descrédito perante a população. E como eu disse na minha manifestação, é um mecanismo que se retroalimenta. O eleitor tem cada vez menos credibilidade e o político, para se eleger, tem que fazer cada vez mais concessões a coisas que ele não queria. E nesse ciclo vicioso aí nós vamos repetindo este processo e esses resultados há décadas e vamos continuar enquanto nós não rompermos com isso.